eu separei aqui para vocês um material muito importante para que vocês entendam e definitivamente acabe com essa mente barulhenta que vem tirando o seu sossego, que vem tirando a sua paz, vem trazendo insônia. Pessoas, mais e mais, dia após dia, essas pessoas buscam cada vez mais psicotrópicos para dormir, não conseguem dormir direito, tem um sono agitado, acorda cansado, né? A pessoa está ali o tempo inteiro tentando ficar em pé para trabalhar, para ser produtivo, mas o corpo e a mente está cansado. Ninguém descansa. É como se um final de semana se emendasse com o outro. Porque ali dá um vazio existencial no domingo, muitas vezes, que as pessoas chegam no domingo e pensam assim, meu Deus, amanhã já é segunda. E agora? Eu não descansei, eu não fiz aquilo que eu me comprometi em fazer esse final de semana e amanhã eu já tenho que voltar ali para a minha lida. Eu estou falando com você que tem essa vida agitada, porque tem um outro lado. Tem também a pessoa que está perdida, sem propósito. Tem aquela pessoa que ela não está vivendo, ela só está existindo. Porque o amanhecer para ela é angustiante, porque ela não sabe o que fazer. Ela está sem propósito, porque a mente dela vive falando para ela ali como se fosse um malzinho, coisas negativas. E o medo, que é o autor principal da mente dessas pessoas. Gente, todo mundo tem medo. Todo mundo tem ansiedade. Entendam isso. O que não pode acontecer é o medo tomar conta da sua vida. É a ansiedade tomar conta da sua vida. Eu tenho pessoas na minha equipe que chegaram a fazer exames achando que estava com parada cardíaca. E eu olhei para essa pessoa, as pessoas vivem tão no automático, e isso me fez refletir também. Falei assim, peraí, mas você não percebeu que isso era uma ansiedade? Por que você nunca chegou em mim e me falou? Ah, Ivana, eu pensei que era um problema mesmo orgânico. Eu fui no médico, no meu cardiologista, e ele falou que era para eu fazer um exame com um psiquiatra, buscar um psicólogo, porque eu não tinha nada. Quantas pessoas passam por isso? E como esvaziar a mente? Às vezes a pessoa chega assim, ou me ouve aqui, né? Ouve uma live da Ivana, vai lá no YouTube, escuta os vídeos e pensa assim, nossa, agora vai ser diferente, agora eu aprendi a pensar positivo, agora eu entendi como funciona, mas não é tão simples assim. Vocês lembram? Quem me segue aqui sabe. Eu falar para vocês assim, gente, tudo que você faz todos os dias, o seu cérebro entende que é bom para você e coloca onde? No automático. Se eu faço uma coisa todos os dias, vai virar um hábito. Porque o meu cérebro vai entender que aquilo é bom para mim. Olha só, a Ivana está todos os dias fazendo a mesma coisa. Então, deixa eu colocar no automático para não gastar energia. Nosso cérebro, ele é muito inteligente. Então, ele preocupa com a nossa sobrevivência e ele quer poupar a nossa energia. E para isso, ele coloca no automático. E a mesma coisa acontece com os pensamentos negativos. Se você pensa negativo, se você é aquela pessoa que todos os dias pensa em tudo que pode dar errado, o seu cérebro vai entender que aquilo é vital para a sua vida e vai fazer o quê? Jogar para o automático. E você vai viver ali uma vida com medo, em alerta, até o ponto de seu corpo não aguentar mais. Gente, eu falo aqui direto para vocês. Quando você entra numa vibração baixa de medo, o medo é uma vibração muito baixa, você adoece mais vezes. Observa as pessoas que gripam mais, as pessoas que têm infecção de urina
repetidamente, as pessoas que vivem ali buscando o hospital para ver o que está sentindo, o que não está sentindo, são pessoas que têm, eu não vou generalizar, né, gente, mas provavelmente essa pessoa está com a mente cheia de pensamentos negativos. Essa pessoa está com a mente barulhenta, não tem descanso, não tem paz. Você chega aos domingos, o que você sente? Você sente paz? Você se sente bem em pensar que no outro dia é segunda-feira? Como você se sente? Responde aqui para mim. Chega domingo, no entardecer, principalmente quando assim o dia vai se findando, né? Naquele entardecer, o que você sente? Você olha para trás e percebe assim, meu final de semana está acabando. Amanhã é segunda. Você sabia que existe uma tristeza do entardecer do domingo? Eu até dei uma entrevista sobre isso na Rádio Nacional, né, Mirla, do Rio de Janeiro? Foi. Rádio Nacional, né? E tem um dado muito interessante que eu quero compartilhar para vocês, que os ataques cardíacos acontecem mais aos domingos e nas segundas de manhã. Isso é um dado de um cardiologista e eu achei isso tão interessante, porque assim, é um momento mesmo de pensar, peraí, amanhã é segunda-feira? E aí? A semana vai começar de novo? E eu nem descansei? Eu estou exausta? Eu estou exausto? Sabe aquela coisa, estou exausto, correndo e dopado? Muitas pessoas estão vivendo assim, né? Tomo remédio para dormir, depois eu tomo remédio para acordar. Eu não consigo dormir porque eu tenho insônia, minha cabeça não para de pensar e os pensamentos são negativos. Eu fico pensando em tudo que pode dar errado. Ou eu fico pensando ali que a minha vida não vai dar certo, pensando em mim, ou fico pensando nos meus entes queridos e não consigo dormir. Aí eu tomo remédio para dormir. No outro dia, eu estou tão cansado, que ao acordar eu preciso de um energético. Ou muitas pessoas tomam remédio também, ansiolítico, porque não consegue produzir. Tá cansado, não dormiu. Gente, não dormir causa prejuízo, causa cansaço. Eu preciso cuidar do meu corpo, né? Eu preciso cuidar da minha mente, do meu corpo, da minha emoção, do meu espiritual. É um equilíbrio e isso precisa estar alinhado. Então essa tristeza aos domingos é uma coisa que é comum em muitas pessoas, só que as pessoas não comentam. Por quê? Porque a moda agora é falar que está feliz. A moda agora é postar que está feliz, que a vida é linda, estou vivendo maravilhosamente. Se eu estou solteira, nossa, antes sozinha que mal acompanhada. Se eu estou casada, eu vou tirar fotos com meu marido, né? Falando assim, hashtag te amo. Ai, gente, isso é perigoso, muito perigoso. Por quê? Você compara o seu valor com a vitrine do outro. Por exemplo, vou falar de mim, que posto muitas fotos, né? Que estou aqui incentivando vocês. Quando eu viajo, eu posto as fotos da minha viagem. Mas ali, a hora que eu e meu marido ali discorda de alguma coisa, eu não vou ficar lá gravando. Que a gente está ali brigando um com o outro e que um quer ir para um lado e o outro quer ir para o outro. Eu vou postar o quê? A hora que eu estou bem, tomando um vinho, fazendo um brinde. Então não compare a sua vida com a vitrine do outro. Não compare essa coisa. Gente, olha só, a comparação, ela é muito maléfica para a nossa saúde mental. Sabe para
quem a comparação faz bem? Para o mercado capitalista. Porque se eu olho você viajando, nossa, eu quero ter essa vida. Se eu vejo você com um brinco bonito, eu quero ter esse brinco. Enfim, a comparação só é boa para o mercado capitalista. Para nós, para nossa saúde mental, não é boa. A internet é muito benéfica. Eu já falei isso para vocês aqui, inclusive estava falando esses dias lá no Pode Falar, né? Que é um quadro meu lá no YouTube. Quem não assistiu, vai lá assistir. Toda terça às 19 horas. Tá bombando! Eu falei com o Dr. Guilherme, que é psiquiatra, né? E a gente conversou sobre esse assunto. Sobre os malefícios da internet. Porque a internet é muito boa, porque ela me ensina. Né? Quando eu consumo conteúdo bom, eu dou risada, né? E assim, eu aprendo, mas com limites. Quando eu começo a comparar minha vida com os dos meus amigos, ou comparar minha vida com os dos artistas, ou das pessoas, né? Ali, a vitrine das pessoas, eu começo a me sentir diminuído. Ali começa a escassez. Porque todas as vezes que eu me comparo, eu entro na escassez. E a escassez é o que, gente? Falta. É falta de prosperidade em todos os pilares da sua vida. Não acha que é falta só em um pilar. É falta de prosperidade no amor, no dinheiro, nas amizades, nos relacionamentos harmônicos. Então, escassez não é bom. Quando eu entro nessa frequência de escassez, eu estou prejudicando eu, em primeiro lugar, a mim e as pessoas que estão ao meu redor. Muitas pessoas vivem com insônia, muitas pessoas vivem com insônia, vivem cansadas porque não estão vivendo, estão existindo, se sepultando antes da hora. Eu falo, às vezes eu recebo uma pessoa aqui no meu consultório. Recebi uma mãe esses dias e ela falou assim: Vana, eu tô com muito medo do meu filho entrar pro mundo das drogas. E eu olhei para essa mãe e falei assim: mas você tem algum vestígio de que ele esteja, né, usando alguma substância nesse sentido? E ela falou assim: não, é porque eu tô vendo muito jornal, eu tô vendo muitas mães reclamarem, sepultando antes da hora, tá vendo? Eu morro antes de morrer. Por que essa mãe fica tão preocupada consumindo conteúdos dessa maneira? É lógico que ela vai ficar pensando nisso o tempo inteiro. Ai, Vana, mas isso nunca passa pela sua cabeça? Lógico que passa na cabeça de todo mundo. Uma hora ou outra você pensa, nossa, quando eu, por exemplo, tenho minha mãe, eu não tenho meu pai, né? Nossa, eu penso, daqui um tempo, eu não vou ter minha mãe mais, se for na ordem natural da vida. Eu penso, mas logo esse pensamento vai embora. Ele não cria raiz. Eu não deixo os pensamentos negativos criarem raízes. Porque se eu fizer isso, eu vou entrar num adoecimento. Primeiramente um adoecimento mental e depois um adoecimento físico. Porque quando eu adoeço a mente, eu já estou adoecido, o meu espírito já está adoecido. E não adianta ficar só rezando não, gente. Porque às vezes fala assim, não, eu vou fortalecer meu espiritual. Ótimo. O espiritual eu acho que é um dos maiores pilares. As pessoas que estão aqui me ouvindo, que fazem processo aqui comigo, sabem disso porque eu falo muito sobre isso. É muito importante você fortalecer o seu espiritual. Mas ele sozinho não vai dar conta da sua vida. Você não vai encontrar o equilíbrio com só o espiritual. Você precisa encontrar o equilíbrio em todos os pilares. Aquilo que forma o seu eu, que é o corpo, preciso cuidar dele.
Porque se eu não cuidar do meu corpo, não praticar atividade física, isso é uma coisa clichê, que você está cansado de escutar. Mas você precisa praticar atividade física. Ah, Ivana, eu não gosto. Ah, eu também, ó. Não, eu faço um monte de coisa que eu não gosto. Bem-vindo, né? Bem-vinda para a vida. Essa é a vida. Então a gente fica, a vida é aquela coisa, né, de ficar equilibrando entre as escolhas e as consequências. Se eu não cuido do corpo, eu vou ter consequência com isso. Cuidar da mente, eu preciso observar quais são os meus maiores medos. Quais são os seus maiores medos? Você tem 6 inimigos ocultos. Você, que nunca fez processo comigo, né? Porque para você que faz processo, já fez processo comigo, você já sabe qual que é seu inimigo. Que hoje nem mais é, né? Qual que é seu inimigo oculto? Todos são um medo, mas são 6 tipos de medo que eu tenho. Medo de morrer, medo de perder a pessoa amada, medo da pobreza, medo da doença, medo da velhice e medo da crítica. São esses 6 medos. Anotem aí. Gente, todas as vezes que vocês vierem para uma live minha, tragam caneta e papel. Porque aqui eu dou uma aula, eu gosto que vocês saem daqui e aprendam realmente. Eu quero plantar uma sementinha aí dentro do coração de vocês para que essa sementinha floresça. Eu quero realmente, de todo o meu coração, te ajudar. Eu quero te ajudar. Mas para você ser ajudado, você tem que querer. Se você não quiser, eu posso ficar aqui horas e horas falando um monte de baboseira e você vai sair daqui e não vai ter absorvido nada. Então, qual que é o seu maior medo? Se você não souber de bate-pronto aqui, eu quero que você pense. E depois você me mande lá no meu direct no Instagram. Ou mesmo coloque aí nos comentários da live embaixo, que eu vou te ajudar. Vamos lembrar de novo? Eu anotei aqui, olha como que eu fiz aqui, gente. Eu deixei anotadinho aqui. No grupo, quem não estiver no grupo, gente, a gente tem um grupo do WhatsApp também, tá? Eu vou compartilhar isso aqui. Mirla, depois vamos compartilhar isso aqui lá no grupo? Aí as pessoas, né, que não tiverem caneta e papel, depois tem lá no grupo, eu vou compartilhar. Então, os seus 6 inimigos mais perigosos: medo da pobreza, medo da morte, medo da doença, medo de perder o amor de alguém, medo da velhice, medo da crítica. Às vezes nós temos mais de um, tá? Muitas pessoas que estão tão adoecidas, têm todos. Chega e fala para mim, fala: Ivana, eu tenho todos. Eu penso nisso todos os dias. Eu fico pensando, meu Deus, o que o vizinho está falando de mim? Né? O que a minha tia fofoqueira está falando de mim? O meu primo, aquele, né, que cresceu junto comigo, que está lá, né, bem na vida, se formou, enfim, ganhou mais dinheiro que eu, tem uma vida melhor. O que ele está falando de mim? Marco Aurélio, ele fala que a gente pouparia tanta energia se a gente parasse de pensar o que o vizinho está falando, ou pensando, ou fazendo, e concentrasse essa energia em mim, em nós. E o que a gente faz? A gente fica pensando o que o outro está pensando, está falando. Ai, mas fulano... E se fulano souber que eu fiz isso? Medo da crítica, tá vendo? É um dos seus principais inimigos. Gente, fulano tá falando, tá pensando, o que impacta na minha vida?
Por que que eu tenho que perder noite de sono com um diálogo interno, falando assim, ó, pensando assim, porque se o fulano chegar em mim e falar isso, porque eu vou falar aquilo. Mas fulano não perde para esperar. Porque fulano fez isso, fez aquilo e amanhã eu vou... Não, deixa eu chegar no meu trabalho. Deixa eu encontrar aquela tia minha. Deixa eu encontrar aquela parente minha. Vai ver. Aí a pessoa tá ali, chega, tá, né? A pessoa não dorme, não tem paz. Essa pessoa, o inimigo oculto dela é o medo da crítica. Então eu estou te ajudando aqui a entender o seu inimigo oculto, para você se perceber. Tem pessoas que têm medo da morte. E essas pessoas que o inimigo dela é medo da morte, sofreu demais. Essas pessoas sofreram muito na pandemia. Imagina. A pessoa que tem medo de morrer, passando uma pandemia onde o tempo inteiro que as mídias falavam era de morte. O medo de perder um ente querido. Pessoas que perderam, né? Entendi pessoas aqui que perderam, eu perdi também. Eu acho que quase todas as famílias perderam alguém na pandemia. Mas quando a pessoa tem esse medo maior que as outras, elas sofrem mais. E como que eu faço para mudar isso, Ivana? É isso que eu vou te ensinar. Vou te ensinar agora como você faz para mudar esse padrão de medo. Esse padrão dessa mente barulhenta, dessa mente que não te deixa em paz. Dessa mente que não te deixa viver. Você vive cansada, cansado. Não tem ânimo, energia para fazer aquilo que precisa para a vida. Gente, vocês já perceberam as pessoas que correm o tempo inteiro da dor? As pessoas que correm o tempo inteiro da dor e buscam o prazer. O que é o prazer? O álcool, as drogas, prazer mesmo no sexo. Tem vários tipos. Comprar muito, comer muito. Tudo que é demais passa, né? E tem pessoas que têm prazer nisso. Prazer em organização. Então, vamos observar do que eu estou fugindo. Qual que é o meu medo? Eu estou fugindo de quê? Quando eu corro para quando isso vira minha fuga, eu estou correndo para esse lado, só que eu estou deixando. Quando eu faço isso, eu deixo de fazer uma vida de propósito. Que essa vida de propósito, gente, é construída. Não é atalho, tá? É um caminho. É construída dia após dia. Não é assim mágica. Comecei agora, uau, vou ter resultado. Não. Se você começa num novo emprego, fez uma transição de carreira, resolve, fala, não, eu vou fazer uma transição de carreira, vou começar, eu vou ousar, né? Eu vou ser mais ousado. Aí começa aquela insegurança, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Você acha que você vai aprender da noite pro dia? Não. Não vai. Isso é, dia após dia. Vai dar errado um monte de vezes. Mas vai dar muito errado, até dar certo. Ivana, mas eu não tenho resiliência. Aí eu falo, qual que é o seu maior inimigo? Por isso que eu tô falando daqui. Todo mundo tem medo. Medo de quê? Todo medo vem de perder. Por isso que eu te falei dos 6 maiores vilões, né? Os seus 6 inimigos mais perigosos. Todo mundo tem medo de perder alguma coisa na vida. E eu quero saber qual o maior medo. Por que você não tem mais foco? Por que você não tem disciplina em pensar assim, agora começou esses pensamentos negativos? Deixa eu pensar em outra coisa. Não, aí você dá asas, né? Tem pessoas que amam, nossa, serve até um vinho
um champanhe, eu gosto muito de champanhe, né? Começa um pensamento negativo ali, vem cá, pensamento, deixa eu te dar um champanhe. Tem pessoas que fazem isso. Se chicoteiam, né? Eu falo assim, por que você faz isso com você? Você tem raiva de você para ficar se batendo desse tanto? Não estou entendendo. A pessoa principal da sua vida tem que ser você. Tem pessoas que não, né? Coloca ali, ó. Acho interessante, a pessoa chega aqui para mim e fala assim, não, porque qual que é a pessoa mais importante? Eu pergunto, né? Qual que é a pessoa mais importante? Aí a pessoa põe ali o namorado, o noivo, o marido, não, fulano. Aí depois a vida do fulano. Aí depois primeiro é o outro, depois a vida do outro. Ela tá lá em terceiro lugar. Aí eu falo, nossa, então se essa pessoa sair da sua vida, você vai despedaçar, né? Porque ela vai levar tudo. Aí a gente entende o medo dessa pessoa. Gente, é muito importante entender então o medo. E você já entendeu isso. Agora eu preciso falar para vocês a escala das emoções. Vou colocar aqui do David Hawkes. Não sei se vocês já ouviram falar nele. Ele passou uma vida, ele é um psiquiatra, foi, né? Que ele já não está mais entre nós. Um psiquiatra que passou uma vida estudando como funcionavam as emoções. Ele percebeu que cada emoção tinha uma vibração diferente. E ele passou muito tempo da vida dele estudando que cada vibração, que cada emoção é outra. E ele entendeu que toda emoção que vibrava abaixo de 200 Hz, que eu vou explicar para vocês como funciona, eram emoções que traziam doenças, desemprego, relacionamentos desarmônicos, enfim, tudo aquilo que de ruim que vem para as nossas vidas. Uma pessoa consegue vibrar numa emoção alta, que seria gratidão, amor, né? É uma emoção que tá lá nas alturas o tempo inteiro? Não, né, gente? Não, eu não consigo pensar 5 minutos o tempo inteiro coisas boas. Você já fez o teste? Marcar 5 minutos, falar assim, 5 minutos não vou pensar nada negativo, nada que possa dar errado. É difícil. Eu falo pra você que é difícil. E o David, ele falou assim, não, eu tenho que entender como funciona isso. E ele fez uma escala. E a escala que ele fez é muito interessante, porque ele mostrou que as emoções que te trazem mais prejuízos são a raiva, o medo, o orgulho, a vergonha, a mais baixa. Você acredita que a frequência é mais baixa a vergonha? A pessoa, quando está nesse nível de vergonha, essa pessoa está vibrando tão baixo que ela pensa até em se matar, porque ela tem vergonha de existir, ela tem vergonha dela. Então ela entra numa depressão tão profunda que ela acha que ela é um erro, que ela não deveria existir. Então observe qual que é a sua frequência. Einstein já falava, tudo é energia. Tudo é energia. Ah, Ivana, eu não acredito nessas coisas não. Eu só acredito naquilo que eu vejo. Então fecha aí o nariz e fecha a boca. Fica aí um tempo com o nariz e a boca fechados. Aconteceu alguma coisa? Ah, Ivana, sim, fiquei sem ar. Então, você está vendo o ar? Não, não estou vendo, mas ele existe. Eu não falo nem de Deus, né, gente? Tem muita gente que não acredita em Deus. E eu acredito. Então, preste atenção, tudo é energia. Se você continuar com seus pensamentos negativos, você vai baixar a sua frequência. E você vai entrar na frequência de quê? Doença, falta de dinheiro, falta de prosperidade, enfim, falta de tudo.
E isso o David fez a vida inteira, estudou isso a vida inteira. E é uma coisa óbvia, né? Porque assim, se você parar para pensar, quando você começa a pensar coisas negativas, você começa a se sentir mais ansioso, dependendo do que você está pensando, e automaticamente o medo paralisa. Você não segue para a vida. Você paralisa. Então eu tenho que perceber, primeira coisa, qual que é o vilão? Qual desses 6 inimigos eu tenho? Primeiro eu identifiquei isso. Agora que eu identifiquei, eu vou identificar a hora que esse inimigo está invadindo a minha mente. E não vou servir a minha bebida predileta para ele. Não vou. Eu vou mandar ele embora. E como eu mando ele embora? Eu preciso, muitas pessoas falam sobre, colocam nomes, assim, nomes feios. Por exemplo, eu tenho medo de sapo, por exemplo. Eu falo, sai daqui, sapo. E aí, uma coisa interessante que eu falo, para você falar assim, tá cancelado. A hora que vier aquele pensamento, tá cancelado. Fala isso 3 vezes. Cancelado, cancelado. E já começa a pensar em outra coisa. Porque você agora já não é mais leigo. Você já sabe. Então, gente, esse exercício que eu estou te ensinando é libertador. Mas primeiro você tem que passar pelo autoconhecimento. Vocês têm que saber quais que são os seus inimigos ocultos. Que agora ele não vai ser oculto mais, você vai perceber ele, né? E aí você vai mandar aqui para mim. Se você não conseguir sozinha ou sozinho, mande para mim que eu vou te ajudar a identificar esse inimigo seu, para você cancelar e esvaziar a sua mente. Outra coisa, você que ama assistir noticiário, para. Muda o seu foco. Onde você colocar o seu foco, ali será a sua vida. Se você colocar o foco na doença, você vai saber tudo sobre doença, você vai pensar o tempo inteiro que você vai adoecer. Se você colocar o seu foco em coisas boas, contemplar a vida em coisas bonitas, enfim, ali você estará. Descanse a sua mente, descanse o seu corpo. Isso vai ser essencial ao longo da sua vida. Cuide do seu corpo. O seu corpo é seu veículo. E o seu veículo é o que te leva em todos os lugares. Tanto que é ruim ficar sem carro, né? Imagina não poder se locomover. Então, o seu corpo é seu veículo. Cuide dele. Você vai precisar dele. Você vai precisar muito dele. Já falava aquele do fio solar, né? Para cuidar dos joelhos. Eu não falo para cuidar dos joelhos. Eu falo para cuidar do corpo mesmo. Uma boa alimentação, exercício físico. É clichê e chato. Mas é necessário para a sua vida. Cuide do seu espiritual. Agradeça. Mas agradeça mesmo, agradeça por tudo. Até aquilo que você ainda não tem, agradeça. Você vai estar cuidando do seu espiritual. Verdade, gente. Eu tenho que falar aqui, porque esses pilares eu vou ensinar num curso presencial, uma imersão, um treinamento, que é Eu Sou o Poder da Cura. Dia 6 e 7 de maio. Eu vou fazer esse treinamento presencial aqui em Mineiros, lá no Gran Parque. Vocês vão ter mais informações, a gente está lançando agora, o pessoal está perguntando. Vai ser uma coisa que você que já fez curso de inteligência emocional, você que já andou pelo Brasil fazendo curso, vai ser uma coisa tão diferente que você nunca viu igual. Por quê? O que eu fiz? Eu juntei tudo. Gente, são 10 anos de estudo, mas de estudo contínuo. Eu juntei tudo de melhor e coloquei
para essa imersão que vai ser maravilhosa. Vai ser um treinamento transformador e libertador. Eu sou o poder da cura. Foi assim que eu me curei e é assim que eu vou ajudar você a se curar. As pessoas que têm a oportunidade de passar comigo, elas sabem do que eu tô falando. Então eu te espero lá, tá bom, gente? Eu vou falar mais sobre esse curso, esse treinamento maravilhoso, vocês vão saber mais. Então eu vou começar a falar sempre dele aqui, mas já coloca aí na sua cabeça. Eu sou o poder da cura. Você não tem noção o que será essa imersão. Não tem noção. 2 dias, sábado e domingo. Então não tem desculpa. Não tem desculpa porque vai ser final de semana. Então quem está querendo despertar e comprometido, vai vir comigo. Antes de eu terminar a live, antes de eu despedir de vocês aqui, às vezes a saúde não é ir, não é responder, não é aceitar. Às vezes a saúde é ficar, é pensar, é analisar. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa estar produzindo o tempo inteiro, controlando tudo, sabendo de tudo, porque nós vivemos num mundo globalizado. Não é sobre isso, gente, tá? Não é sobre isso. É sobre silenciar a sua mente. É sobre se olhar de verdade e pensar assim, quem eu sou? O que eu desejo? Para onde eu estou indo? O que eu estou fazendo aqui? É sobre olhar quando cair, você cair, que você vai cair. Você vai cair muitas vezes. É olhar quando você cair e falar assim, ai, que bom que eu não caí no mesmo lugar. E agora eu sei me levantar. Agora eu sei que cair não mata. É sobre isso. E eu sei que se você aprender aos poucos, você não vai sair dessa live transformado. Mas se você for aprendendo aos poucos, você vai ser uma pessoa transformada, uma pessoa que terá uma vida de propósito, de verdade. Você vai viver, vai ter felicidade nos domingos ao entardecer, porque a segunda vai começar e a sua vida vai ser gostosa. Você vai ter o poder do merecimento. Você vai entender que você é merecedora de ser feliz. Você não precisa sofrer. Não precisa sofrer para ser feliz. A vida pode ser mais leve quando a gente vai tirando, né, as cargas e vai reciclando e vai andando e vai fazendo esse caminho, um passeio gostoso. É sobre isso. Gente, um beijo grande no coração de vocês. Fiquem todos com Deus, tá? Um bom final de semana, um bom descanso, que amanhã já é sexta-feira. Até terça-feira que vem, no nosso Pode Falar, às 19 horas. Ah, a gente vai ter que... No canal do YouTube. No canal do YouTube. A Mirla fica aqui me orientando aqui, ó. Terça-feira eu convidei um homem casado e um solteiro. Então nós vamos falar dos prós e contras de ser solteiro, de ser casado. Como funciona a mente do homem? Homens, vem pra cá e mulheres também, vamos ver o que vai dar esse Pode Falar de terça-feira. Beijo, tchau pra vocês. Fiquem com Deus.